Estamos falando, no decorrer do tempo, sobre alguns resgates. Falamos sobre o resgate do tempo, vimos como Deus pode resgatar o tempo na tua vida, como Ele pode acrescentar o tempo na tua vida. Vimos sobre o resgate da tua família, como Deus pode resgatar, assim como fez com Davi, e Davi resgatou a sua família, e mostrei para você os passos. Falamos também sobre o resgate na tua vida, na tua saúde, como Deus pode mudar completamente, a tua saúde, assim como Deus restaurou a saúde de Naamã, Ele pode também restaurar a tua saúde. E no último domingo, nós falamos sobre o resgate da vida financeira, e eu creio que a palavra de domingo é uma palavra poderosa, é uma semente na tua vida, e como diz a canção, tudo aquilo que Satanás tentou roubar de você, ele precisa devolver, assim como Deus fez com que Mefibosete recebesse aquilo que ele já havia perdido do seu pai, do seu avô. Eu creio que Deus pode fazer isso também na tua vida. Nessa noite, eu quero falar sobre o resgate do teu ministério. Preste muita atenção, porque essa é a última palavra dessa série de palavras sobre o resgate. E quando eu vim para cá, alguns anos atrás, eu pude entender que a maioria das pessoas dessa cidade, ou que passam aqui, ou que estão aqui, em algum momento da sua vida já frequentaram uma igreja, seja eles na infância, seja eles na juventude, seja ele como homem adulto, como uma mulher adulta, e a maioria das pessoas já foram à igreja. Muitos já cantaram, muitos já dançaram, outros já ministraram. Eu e a pastora mesmo, nós já recebemos aqui, se não me falha a memória, umas 4 a 5 pastoras, que por algum motivo, do decorrer da caminhada, vieram e começaram a frequentar a igreja aqui por um tempo. E eu pude perceber como você, quem sabe, perdeu, com o passar do tempo, algo que Deus havia plantado no teu coração. Quem sabe você trabalhava para Deus, você tinha o teu coração para Deus, quem sabe você fazia algo, e hoje você não faz absolutamente nada. Quem sabe você está arisco, quem sabe você está decepcionado, quem sabe você está triste, quem sabe você está abatido, quem sabe você está até mesmo deprimido. Eu não sei qual é a real situação da tua vida, mas eu sei de um Deus que Ele resgata as coisas, Ele é o resgatador. A primícia de Jesus é resgatar, e Ele veio resgatar a humanidade, e Ele veio resgatar casamentos, Ele veio resgatar a vida financeira, Ele veio resgatar a saúde, Ele veio resgatar propósito, e principalmente, eu não poderia deixar de terminar falando sobre isso. Livro de Mateus, livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Livro de 1 Reis 19, versículo 9, nós vamos ouvir e aprender um pouco sobre Elias. E Elias era um homem extremamente poderoso em Deus. Diz o texto o seguinte: e ali entrou numa caverna e passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que é que você está fazendo aqui, Elias? E essa frase, o que você está fazendo aqui, Elias, é uma frase que ela penetra no nosso coração, porque quando você ouve Deus perguntar isso para Elias, significava que Elias estava meio perdido, ele estava meio confuso, ele estava um pouco desorientado na sua vida. E essa frase que Deus faz a Elias, não é uma frase de julgamento de fim, mas é uma frase de começo de uma nova oportunidade. Presta atenção nisso.
Quem sabe hoje a frase que ficará no teu coração e no teu ouvido é justamente essa: o que é que você está fazendo aqui hoje? O que é e por que você está aqui? Para que você entenda esse ponto da Bíblia, você precisa primeiro conhecer quem era Elias. Diz a Bíblia que Elias era um homem simples, alguém comum, que Deus levantou ele para fazer uma grande obra. Presta atenção, você não é grande, o que é grande é a obra do Senhor. Todos nós somos pequenos, todos nós somos homens simples, e essa é a primeira característica que você precisa entender. Você não é melhor do que absolutamente ninguém, você não é mais famoso que ninguém, você não é mais importante que ninguém. Agora, a grande ideia é que a obra de Deus ela é grande, que a obra de Deus ela é importante, que a obra de Deus é aquilo que você, quem sabe, ainda não entendeu. A história conta que Elias, esse homem simples, ele foi o primeiro grande profeta que Deus levantou, para falar com poder e autoridade. Escute, Elias era um homem anônimo, que veio de uma família anônima, que pouco se fala na Bíblia. Quem sabe esse era você há muito tempo atrás. Você veio de uma família simples, ninguém te conhecia, ninguém sabia quem você era, e de repente Deus te chamou, Deus te deu algo, Deus te deu um dom especial. Ele colocou no teu coração uma capacidade de fazer algo que ninguém mais fazia na tua casa. Ele chamou você, quem sabe, para continuar aquilo que os outros haviam começado. Possivelmente, quem sabe, um pouco mais de status, um pouco mais de glamour, um pouco mais de reconhecimento, que quem sabe o teu pai, a tua mãe, as pessoas que o antecederam você não tinham. Por exemplo, a minha avó, sempre falo dela, ela não tinha status nenhum, ela nunca cantou na igreja, ela nunca ministrou na igreja, ela nunca fez nada em cima do altar. Ela era uma pessoa que ajudava, uma diaconisa na época, mas a minha avó cantava e fazia louvores a Deus. A minha avó lia e estudava a Bíblia e pregava para todo mundo, mas ninguém sabia em si que ela fazia isso. Hoje, quando você vê a minha mãe, a pastora Cleonice, falando para uma multidão de pessoas, é a continuidade de um chamado, de um ministério que Deus colocou lá no coração da minha avó. Quem sabe você tem um chamado e um ministério que Deus um dia colocou no coração de alguém da tua família. Se você diz: pastor, na minha casa sou eu o primeiro, amém, não há problema nenhum nisso. Agora, o grande detalhe é você entender que Deus um dia colocou um dom especial na tua mão. E deixa eu te falar algo que ninguém mais pode fazer a não ser você. Escute isso. Aquilo que eu faço do jeito que eu faço, como eu faço, mais ninguém consegue fazer. As pessoas às vezes me perguntam: pastor, eu queria pregar como o senhor, eu queria falar como o senhor, eu queria ter as ideias que o senhor tem, e eu falo: não faça isso. Deixe Deus te dar as ideias, deixe Deus falar como você fala, deixa Deus te usar como você fala, porque ninguém é igual a ninguém, ninguém foi chamado para ser igual a outra pessoa. Deus sempre te deu um chamado único e especial para a tua vida. O dom e o talento que Ele colocou em você é para você, é somente teu, é para a tua vida. E o texto da Bíblia fala que esse homem simples, que começou um grande projeto nas mãos de Deus, realizou N milagres. Os milagres de Elias foram milagres extraordinários. Em uma única vez, com uma única frase, ele disse que não haveria mais chuva por um determinado período de tempo, e sabe o que aconteceu? Não choveu mais. Durante 3 anos e meio, diz que não caiu uma gota de chuva. Diz que em uma única palavra, ele fez a multiplicação do azeite e da farinha durante 3 anos e meio. Somente com uma palavra a multiplicação na casa daquela viúva acontecia.
a Bíblia diz que esse homem ressuscitou um menino, filho de uma viúva. A Bíblia diz que com uma única palavra e uma oração simples, ele deu uma ordem e o fogo do céu desceu, aceitou a oferta, diz que queimou toda aquela oferta, secou a água, e você vai ver que em inúmeras situações a palavra de Deus dava respaldo a Elias. Depois de 3 anos e meio, ele dá uma palavra e diz que volta a chover, e a água cai novamente. Diz que quando ele declarou que viesse fogo do céu e matasse os soldados inimigos, assim sucedeu. Elias atravessou o mar Jordão a seco, e se você for ver, Elias era um homem extremamente poderoso. Agora, a grande pergunta que não quer calar: o que é que esse homem poderoso estava fazendo dentro de uma caverna? Com medo. Quem sabe a grande pergunta que não quer calar é essa: aonde está o teu chamado, o teu ministério? Aonde está todos os feitos que você realizou, tudo aquilo que você já fez, tudo aquilo que você começou? Aonde está tudo aquilo que você realizou no dia de ontem? E hoje você está sentado, cabisbaixo, quem sabe você está simplesmente observando, vendo a coisa acontecer. E diz a palavra que assim era a vida de Elias, homem de muitos milagres. Quando as pessoas olhavam para ele, viam que era um homem de Deus. Quem sabe você já cantou, quem sabe você já ministrou, quem sabe você já participou de grupos aonde você era o líder da célula, quem sabe aonde você era o líder dos grupos, aonde você servia, aonde você fazia, quem sabe você fez muitas coisas para Deus, e a grande verdade é que hoje você não faz mais. A grande verdade é que todo aquele talento e aquele dom que Deus colocou no teu coração, ele sumiu. E a pergunta que não quer calar é: o que você está fazendo aqui, Elias? Diz a palavra de Deus que Ele é poderoso para resgatar o teu ministério. Deixa eu falar algo que pode tocar no teu coração. O mesmo Deus que te deu um ministério é o mesmo Deus que pode restaurar um ministério na tua vida. O mesmo Deus que implantou uma semente no teu coração é o mesmo Deus que pode fazer com que essa semente comece a germinar. O mesmo Deus que um dia investiu em você é o mesmo Deus que pode dizer: bom, agora é hora de você retornar, é hora de você fazer, quem sabe, muito mais do que você fez até o dia de ontem. Sabe, quando você conhece a história de Elias, você vai ver que Deus não se interessa pelos feitos do passado, Ele quer saber o que você está fazendo no dia de hoje. Esse, quem sabe, vai ser o maior drama das pessoas, em dizer: olha, Deus, atravessei o mar Jordão, ressuscitei a filha, mandei o céu parar de chover, mandei a chuva voltar, mandei cair fogo do céu, eu fiz tudo isso. Mas a grande pergunta é: e agora, o que é que você está fazendo? Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: hoje, Deus quer resgatar o teu ministério. Somente você pode fazer algumas coisas. Eu falo isso porque eu sei que Deus me chamou para mostrar para você como o diabo trabalha para eliminar o teu ministério. Sabe, a história de Elias, ela é linda até aí, até o momento que uma mulher se levanta para afrontar ele. E você conhece muito bem a história de Jezabel. Escute, Jezabel sabia que ele era um homem de Deus, Jezabel sabia que ele era um profeta de Deus, Jezabel sabia que se ele abrisse a boca era milagre, se ele falasse qualquer coisa Deus respaldava. Jezabel sabia que ele era o homem que Deus usava naquela terra, naquele momento. Só que ela dá uma ordem: vamos matar ele. Deixa eu falar para você algo que quem sabe você não está atento. O que o diabo faz na tua vida é se levantar para matar o teu ministério, levantar para matar o teu propósito. Escute, se Elias tivesse tido a ideia dizendo o seguinte: Deus, assim como tu me respaldou ali, assim como Deus me respalda em todos os momentos, Deus, elimine essa mulher. Ele não mandou fogo do céu para matar os soldados, não poderia ter mandado fogo do céu para matar ela? Poderia. Só que aqui você vai começar a aprender algo interessante. Algo chamado medo entra no seu coração. Sabe,
Hoje o que as pessoas vivem é uma vida de medo, de vergonha, uma vida de timidez, uma vida de quem sabe, olha, eu não sei, alguém está confrontando o meu ministério, alguém está indo contra o meu chamado, alguém não gosta do que eu faço, alguém não me agradeceu, alguém se levantou para falar alguma coisa sobre mim e agora eu não sei, eu acho que eu não devo mais fazer. Foi exatamente isso que aconteceu. Jezabel diz: vão matar esse homem. Se você pegar a história de Elias, ele era possivelmente muito melhor do que eu e você. Se Satanás tentou matar o chamado e o ministério de Elias, não vai tentar matar o teu chamado e o teu ministério? Sabe, por N vezes Satanás tentou matar o meu ministério, por N vezes tentou matar o meu chamado, por N vezes, N situações. Se ele fez isso com esse homem, não fará isso com você? João capítulo 10, versículo 10, o texto da Bíblia diz que o plano de Satanás é um. Se você sabe o plano de Satanás, você precisa estar atento a ele, porque você sabe como que ele joga, você sabe como ele funciona. E o texto diz: o diabo veio senão apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância. Veja, Satanás veio para matar o teu sonho e a tua visão. Satanás veio para roubar a unção que Deus colocou sobre a tua vida. Satanás veio para destruir o seu propósito e o seu ministério. É isso que ele faz. Ele pega pessoas que poderiam ser canal de bênção na terra e rouba, destrói, mata essa pessoa. O que estava acontecendo com Elias não é diferente do que está acontecendo, quem sabe, com você, na tua vida. O plano de Satanás para destruir o ministério de Elias não é diferente do plano e da estratégia que ele usa para destruir o teu ministério e o teu chamado. Quem sabe você por um período foi muito bom e Deus te usou grandemente e você servia e você fazia e era bom e hoje você já não faz mais. Quem sabe você está fugindo de alguma Jezabel que está tentando destruir você. E diz a palavra de Deus exatamente isso, que Satanás sempre, every day, todos os dias, night and day, dia e noite, ele tenta destruir você. Tentou destruir o ministério de Moisés, tentou destruir o ministério de José, tentou destruir o ministério, tentou destruir o ministério de Davi, mandando o leão e o urso, depois mandando um gigante. Tentou destruir o ministério de Daniel, mas Daniel sobreviveu à cova dos leões. Tentou destruir Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles resistiram. Tentou destruir a vida de tantas pessoas como do próprio Jesus, mas deixa eu falar algo para você. Se você tem chamado e você está exercendo o propósito de Deus na tua vida, Satanás não pode te tocar, você é protegido dele. Ele pode até tentar, mas ele não conseguirá. Sabe o que Elias entendeu? Que uma mulher estava tentando matar ele, usada pelo diabo. E ele tira um pouco o foco do seu propósito, ele tira um pouco o foco do seu ministério, e ele sai com medo daquilo que iria acontecer com ele, e ele deixa de entender que Deus não desiste de você. Deus guardou você desde o teu nascimento, Deus guardou você na tua adolescência, na tua infância, na tua juventude. Ele guardou você em todos os momentos. Quem sabe Ele guardou você de acidentes, quem sabe Ele guardou você de situações onde você já não era mais para estar aqui. A grande verdade é que Deus é um Deus que guarda você, porque você é importante para Ele. Agora, Satanás faz de tudo para que você não exerça o teu ministério. Satanás faz de tudo para que você não exerça o teu propósito. E a primeira ideia é essa: colocar medo na tua vida, colocar medo no teu coração, colocar uma ideia de que você não pode. Escute, um homem que faz milagres e mais milagres, agora está com medo de uma mulher, e foge, diz a Bíblia. Assim é você. Quem sabe você está com medo de perseguição, de ameaças, de afronta. Quem sabe você está com medo de críticas, quem sabe você está com medo de tantas coisas. Agora,
Atos capítulo 5, versículo 29, os discípulos de Jesus entenderam algo. Eles disseram o seguinte: antes importa nós obedecermos a Deus do que a qualquer homem. Sabe, essa palavra não se aplicou à vida de Elias. Ele deixou de obedecer a Deus para ter medo de homens. Sabe, eu me lembro como se fosse a primeira vez que eu fui ministrar num culto público. Tinha cerca de 300 pessoas me assistindo. Eu era bem jovem, tinha feito a minha palavra. Essa foi a primeira vez que eu ministrei na igreja, porque a primeira vez que eu falei mesmo foi num encontro com Deus, uma imersão. Eu já contei essa história, né? Eu preparei a mensagem da imersão, preparei a mensagem e tal, meu pai me ajudou, e fui ministrar. Tinha algumas pessoas, não me recordo quantas, peguei o microfone e comecei a falar. Parado, aqui estático, e falava. Eu estava quase que, minha língua já estava cansada de tanto falar. Eu falei, eu acho que já está bom. Amém, amém. E eu falei para meu pai, eu não vou orar, eu vou lá falar, e daí na oração tu entra. Ele falou, não tem problema. Falei, eu falei, vamos receber o pastor Jairo, que agora vai fazer a oração. E entreguei o microfone para ele e saí pela lateral, fui lá atrás, suado, vermelho, pimentão, assim eufórico, e falei, e aí mãe, como é que foi? Ela falou, Guilherme, até que foi bem, mas foi meio rápido, né? Deu 5 minutos, eu não tinha falado 5 minutos. Aí meu pai pegou o microfone, daí ele refez toda a palavra, né? Corrigiu, consertou tudo aquilo que eu tinha, e eu pensado que tinha falado 1 hora, 2 horas. E meu pai pega o microfone, corrige tudo mais. A primeira vez que eu fui pregar no culto mesmo, onde tinha 300 e poucas pessoas, eu me recordo como se fosse hoje. O tema que eu preguei foi debaixo da nuvem de Deus. Esse foi o primeiro tema que eu ministrei. Falei sobre o povo saindo do deserto, que Deus protegia o povo, que se você estivesse debaixo da mão, da glória de Deus, da nuvem de Deus, as pessoas estariam protegidas. Sabe? Ministrei. Falei mais do que 5 minutos, eu acho que foi uns 25 a 30. Mas quando eu terminei de pregar, o feedback que eu recebi foi terrível. Muitas pessoas falaram que a palavra foi muito dura. Outras pessoas falaram que eu não me comportei direito no altar. Outras pessoas falaram que não entenderam aquilo que eu ministrei. E por algum tempo eu não quis mais ministrar, eu não quis mais nem pegar no microfone. Eu ia para a bateria e disse, daqui não saio, daqui ninguém me tira, porque na época eu era o baterista. E sabe, depois de algum tempo fui entender, Satanás estava tentando matar o meu ministério. Escute, Satanás vai fazer de tudo para tentar matar o teu chamado e o teu ministério, dizendo que você não é bom o suficiente, dizendo que há pessoas melhores do que você, quem sabe colocando medo dentro de você, quem sabe colocando pânico dentro de você, quem sabe fazendo algumas coisas que depois você vai entender, e quem sabe nessa noite você vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, era uma única mulher contra Elias, não era quase nada. Por que ele fez isso? Por que aconteceu isso na vida dele? Quem sabe é o mesmo motivo que acontece na tua vida. Eu voltei a ministrar, mas por muito tempo eu ficava muito vermelho. Quem me conheceu há muito tempo atrás, eu ficava muito vermelho. Medo, pânico, mas ia. Contra a natureza do meu corpo, eu ia. Até que passou o tempo que foi. E eu disse, não vai ser homem, não vai ser ninguém que vai calar o ministério que Deus colocou na minha vida. Sabe? Aplauda Jesus. Sabe? É tempo de você entender que você tem um propósito nessa terra, e ninguém e nada pode te calar enquanto você não cumprir o teu chamado aqui nessa terra. Há um propósito de Deus nessa noite. Diz que quando Elias ouve isso,
dessa mulher, 1 Reis 19:3, Elias teve tanto medo que ele fugiu para salvar a sua vida. 1 Reis 19:3, e tive medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou ali o seu servo. Sabe, quando Elias recebeu uma afronta, ele fugiu da presença de Deus, ele se encheu de medo, ele colocou a sua vida, ele colocou quem ele era acima do seu chamado. E deixa eu falar algo para você, esse é o maior erro que você pode cometer. Deus te chamou para você cumprir uma missão, você não pode fugir, não há como você escapar. Deus te chamou para que você possa cumprir um propósito nessa terra, e Ele não vai te deixar em paz enquanto você não cumprir. Sabe por quê? Porque você pode dar uma volta e Ele te resgata. Você tenta fugir, Ele te resgata. Você vai dar uma volta por aí, Ele vem e te resgata. Você pode ficar um tempo sem ouvir a palavra de Deus, lá pelas tantas Ele te resgata, e parece que a mensagem é sempre para você. Sabe por quê? Porque Ele quer te resgatar. Ele quer resgatar o teu ministério, o teu chamado. Ele quer resgatar o propósito da tua vida. Ele não para de tentar levar você ao propósito pelo qual você nunca devia ter abandonado. Diz que ele foge, ele corre, e você vai ver algo interessante, que a primeira coisa que acontece com ele é que ele se distancia de Deus, porque quando você foge do teu chamado, Deus não vai com você. Ele se distancia, Deus vai para um lado e ele vai para outro. Sabe por quê? Porque Deus quer que você cumpra a missão tua nessa terra. Deus vai comigo. Ele vai contigo se você cumprir o teu chamado. Deus vai comigo se você obedecer o chamado dele na tua vida. Olha só como diz o texto, a primeira ideia foi essa. Ele se distanciou e foi para uma cidade diferente daquela que Deus havia mandado ele ir. Ele foi para outro lugar. Ele saiu sem Deus mandar que ele havia saído. Escute, Deus acompanhou ele no ribeiro de Querite. Lá estava Deus alimentando ele com os corvos, trazendo comida para ele. Deus estava com ele na casa da viúva, porque Deus havia mandado ele lá, e Deus havia multiplicado a sua comida. Deus estava com ele quando ele chegou para enfrentar os 450 profetas de Baal. Você imagina um homem contra 450, mais uma multidão inteira vendo. Lá estava ele com Deus, e Deus dando respaldo, guardando, protegendo, livrando, fazendo milagres, sinais e prodígios, e ele estava ávido à missão. Só que quando ele foge, e ele tem medo de Jezabel, diz a palavra de Deus que Deus se afasta dele. Sabe, quando você tiver medo de homens, você vai esquecer de quem é o teu Deus. Quando você olhar para homens, você esquece de quem é Deus na tua vida. A primeira coisa que você tem que entender é essa: Deus sempre irá te guardar quando você estiver cumprindo uma missão. Essa é a coisa mais doida que existe, é você entender que quando você está cumprindo o teu chamado, quando você está cumprindo a tua missão, Deus te dá um respaldo. Mesmo errado, você está certo. E quando você não está cumprindo a tua missão, você pode estar certo, mas está errado. Verdade ou não? Mesmo que você não entenda, mesmo que você não saiba, Deus escolheu um gago para libertar o povo. Não poderia ser outra pessoa. Moisés, a única coisa que tinha que fazer era falar, e era justamente aonde ele não conseguia. Quem sabe Deus tem pessoas muito melhores do que você, só que a verdade é que Deus quer usar você. Mas você precisa entender que Deus vai estar contigo se você está cumprindo o teu chamado aqui. Se você abandona o teu chamado, se você abandona o ministério, Ele não vai contigo. Deixa eu falar algo. Deus fala para Jonas: Jonas, vai a Nínive. E Jonas vai a Tarsis. Deus acompanhou ele? Não. Enquanto ele devia ir para Nínive, ele foi para outro lugar. Quantas pessoas querem isso?
Deus esteja comigo, Deus me guarde, Deus me livre, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Só está contigo se você está cumprindo o chamado de Deus aqui na terra, somente se você está fazendo isso. Se você está cumprindo o teu chamado, você entra na cova dos leões, Ele te protege. Você entra na fornalha de fogo ardente, Ele te protege. Você mata leão, você mata urso, você mata gigante. Os teus irmãos tramam contra você, tua família te nega, as mulheres tentam algo com você, você foge, vai para a prisão. De repente você é governador, eu não sei como, eu só sei que quem cumpre o propósito, milagres extraordinários acontecem. Essa, quem sabe, é uma palavra para você, para a tua vida, para o dia de hoje. Se preocupe em cumprir o propósito de Deus para a tua vida nessa terra, e deixe o poder sobrenatural de Deus cuidar de você, por onde quer que você vá, por tudo aquilo que você queira fazer. Diz que a primeira coisa foi essa: ele se afasta de Deus. A segunda coisa que você leu no texto, em 1 Reis 19, é que ele dispensa o seu servo. E aqui é o que muitas vezes acontece, algo chamado depressão. Você se afastou de Deus, por você não cumprir o teu propósito, e de repente você começa a se isolar. E foi exatamente isso que Elias estava fazendo. Ele sai escondido, pega o seu servo e diz: você fique aqui, porque ele acha que está fazendo a coisa certa, e ele deixa o seu servo ali, e ele sai sozinho, sem absolutamente ninguém, porque ele crê que sozinho ele está melhor. E deixa eu falar algo para você: sozinho você não está melhor coisa nenhuma. Deus é um Deus de comunidade, Deus é um Deus de unidade. Aonde há união, Deus ordena a bênção. Não é bom que você esteja só. Um cordão de 3 dobras não se pode romper. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio de vós. Nunca é sozinho, nunca é sozinho. Sempre Deus levantará pessoas para estarem junto com você. Quanto mais você se isola, mais a depressão entra. Quanto mais sozinho você se encontra, mais solitário você é. Deus não chamou ninguém para fazer algo sozinho, Ele sempre chamou pessoas para agirem em conjunto. Noé, estou te chamando para uma missão. A missão é construir um barco. Mas Senhor, eu sozinho? Não, você e a tua família. Deus nunca quer que você trabalhe sozinho. Deus nunca quer que você fique sozinho, porque a partir do momento que você fica sozinho, Satanás vai te tentar. Recorda de Jesus, Mateus capítulo 4, Jesus se batiza e ele é levado ao deserto sozinho. E quando ele estava no deserto, Satanás tentou ele. Sabe, quando você está sozinho, possivelmente, você pode cometer erros. Diz que Elias caminhou cerca de 28 a 48 quilômetros, sozinho. Diz a Bíblia que Jonas foi para o fundo do barco, sozinho. Você vai ver que as pessoas que estão sozinhas, elas quem sabe estão passando por problemas. Satanás colocou ali uma semente, uma pequena semente, aonde mata o ministério. Quem sabe hoje você está sozinho, fugindo. Quem sabe você está se escondendo. Quem sabe você criou uma casca dentro de você e você não deixa ninguém se aproximar de você. Quem sabe você tem amigos somente de oi e tchau. Quem sabe você não deixa as pessoas entrarem na tua vida. Você não deixa as pessoas fazerem parte dos teus sonhos, parte das tuas conquistas, parte das tuas aflições. Quem sabe você é alguém que está sozinho e você diz: está tudo bem, melhor sem o meu servo, melhor aonde eu estou. E quem sabe você tem se isolado cada vez mais e mais e mais. Quando você está com medo, você começa a fugir. Deus manda você para um lado, você quer ir para outro. E além de você ir para outro, você quer ir sozinho. Você não quer que ninguém veja você.
E quando isso acontece, você vai ver 1 Reis capítulo 19, versículo 4. E ele entrou no deserto, caminho de um dia, e chegou ao pé de Giesta, assentou-se debaixo dele e orou. Olha a oração dele, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois de fugir, depois de se isolar, depois de ter feito muitas coisas, depois de ter cantado, depois de ter tocado, depois de ter servido, depois de ter ajudado, depois de ter feito tantas coisas, ele diz: bom Deus, eu já estou satisfeito, já fiz o bastante, deixa para os outros fazerem agora, eu já estou cansado, quem sabe já está chegando a minha hora, já está chegando a minha vez, quem sabe eu já fiz muito e agora eu não aguento mais, quem sabe essa é a maior ideia que Satanás tem colocado na tua vida, que o teu ministério chegou ao fim. Deixa eu falar algo para você, o ministério não é de Satanás, o ministério é de Deus, e ele vai até o dia que ele quiser com você, mesmo que você não queira, Deus usa a tua vida, mesmo que você queira parar, ele olha para você e fala: nanani, não é hora de parar, ainda há muito a se fazer. Deus, mas eu abandonei, estou a caminho de um dia, caminhando no deserto, eu fiz algumas coisas erradas, eu parei, eu abortei, eu não quero mais, Deus, me mate. E ele olha para você e diz: não, ainda não, ainda há milagres, sinais, prodígios, maravilhas que irão acontecer através da tua vida. O teu chamado ainda não chegou ao fim, a tua história ainda não terminou. Lembre-se que Deus é o único que começa a escrever do final para a frente, Ele é o único que conhece o final do nosso dia, antes mesmo de nós chegar lá, Ele é o único que sabe aonde você pode chegar, seguindo o propósito e o ministério e o chamado que Deus colocou na tua vida. Sabe, Eliseu, ele olha e diz o seguinte: Deus, basta, não quero mais, eu não quero morrer, Deus, não quero mais. Coloca outro lá, chama alguém lá, chama um que tem sangue novo, chama um que faz melhor do que eu, coloque alguém mais capacitado do que eu. Deus, já estou cansadíssimo, lidar com o povo, perseguição, isso, aquilo, aquele outro, já basta. E você vai ver que essa oração de Elias é a oração que muitas pessoas fazem, é a oração de entrega de ministério. Eu gosto da pastora porque quando alguém vem falar alguma coisa para ela, ela fala o seguinte: não entrega para mim, eu não te dei ministério nenhum, vá se acertar com, porque é Ele quem te dá capacidade, é Ele que olhou para você e disse: você vai fazer isso para mim, você vai me adorar dessa maneira, você vai me servir dessa maneira, você vai ser usado dessa forma. Não é eu, pastor, e nem a pastora. E aí eu acho engraçado que as pessoas vêm: pastora, olha assim, e ela fala o seguinte: olha, entrega para quem te deu, vai conversar com Deus. Sabe por quê? Porque Deus te dá, e Ele quer que você execute, Ele confia que você execute a sua obra, mesmo que dentro do teu coração você fala: Deus, estão tentando me matar, estão tentando me derrubar, estão tentando fazer com que eu... Olha o que diz o texto, 1 Reis 19, versículo 5, Jesus Cristo deitou-se depois debaixo da árvore e dormiu, e de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e come. Hoje Deus está me mandando chegar em você e dizer: levanta, come, porque o teu chamado ainda não acabou, o teu ministério ainda não morreu, Deus ainda não desistiu de você, Deus não colocou ninguém fazer aquilo que você nasceu, aquilo que você foi chamado para fazer. Olha que interessante, Deus mandou um anjo tocar nele e dizer: levanta e come. Sabe por quê? Porque o Senhor te chamou para você fazer a diferença, o Senhor te deu um ministério, e não é para você olhar para trás. Tua vida não terminou ainda, aquilo que só você pode fazer. Deixa eu mostrar para você algo. Deus nunca esqueceu de Elias, eu quero que você entenda isso. Elias fugiu da presença de Deus,
Elias se isolou da presença de Deus, mas Deus não se esqueceu de Elias. A presença de Deus foi visitar Elias e disse: é hora de você se levantar e você comer. Sabe? Quem sabe era para você estar passando necessidade, mas há um Deus que não se esquece de você e te dá provisão, para que um dia você olhe para o céu e diga: Deus, eu quero voltar a cumprir o meu chamado, eu quero voltar a fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. Deus envia um anjo para alimentar e fortalecer Elias. Deus sabe de todo o processo que você está passando, Ele sabe de todo o caminho que você está trilhando, Ele sabe das coisas que você faz, Ele não abre mão de você, por isso que de vez em quando Ele te visita, verdade ou não? De vez em quando Ele se revela para você. Tua vida está uma droga, uma porcaria, de repente você liga o rádio, está tocando uma música, e você lembra: barbaridade, essa música era a música que tocava lá naquela época que eu estava no céu, na glória, e você começa a lembrar de tudo que Deus fez na tua vida. De vez em quando Ele te visita, com um amigo que te liga, com a tua mãe que te chama a tua atenção. De vez em quando Ele te visita de alguma maneira, de milagre, algo sobrenatural. Um anjo apareceu para ele e disse: levanta e come. Aonde que tinha comida ali, Deus havia preparado para ele. De vez em quando Deus te visita, mas a grande ideia é que Deus esteja contigo todos os dias. Não é que Ele te visite de vez em quando, mas é que Ele more dentro de você todos os dias. Ele ainda não esqueceu de você. 1 Reis 19, versículo 9, eu quero orar pela tua vida, porque eu sei que Deus vai restaurar o teu ministério nessa noite. 1 Reis 19, 9 diz: ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Ele caminhou durante 40 dias, escute, 40 dias, mais ou menos 300 quilômetros de distância, deserto adentro, para se esconder de Deus. Só que quando ele chegou lá, Deus já estava aguardando ele. Você pode ficar um ano longe de Deus, quando você chegar, Deus já vai estar lá te aguardando. Você pode viver 20 anos longe de Deus. Se você viver 20 anos longe de Deus, e de repente você voltar, Ele vai estar lá, Ele vai perguntar: está fazendo o que aqui? Sabe o que é pior? Pior, quando você vai em uma balada, Ele está lá, e Ele fala ao teu coração: o que é que você está fazendo aqui? Quando você se reúne com os amigos e começa a falar besteira, Ele fala ao teu coração: o que é que você está fazendo aqui? Quando você tenta fugir de uma situação, de outra, e você vai para um lado, vai por outro, você tenta de todas as maneiras, mas dentro do teu coração uma voz fala: o que é que você está fazendo aqui? Essa é a mesma voz que caiu para Jonas, para Elias, porque Deus é perito em resgatar pessoas. Deus resgatou o ministério de Jonas. Escute, se Deus não resgatasse o ministério de Jonas, Nínive estaria destruída. Se Deus não resgatar o teu ministério, algo ou alguém pode ser destruído. Veja como você é importante para Deus. Escute o que eu estou te falando. Deus tira o tempo dele para chegar até Elias e dizer: e aí, Elias, o que é que você está fazendo aqui? Mas Deus, eu não sou importante, estão querendo me matar. Deus, eu já caminhei 40 dias aqui, estou cansado. E ele fala assim: e aí, Elias, o que você está fazendo? Deus resgatou o ministério de Moisés, um assassino. Você já pensou se Deus não resgatasse Moisés? O que seria do povo? 430 anos como escravo. Se Deus não resgatasse o ministério de Moisés. Deus resgatou o ministério de Abraão, resgatou o ministério de Davi. O resgate mais lindo que eu acho é o de Pedro. Pedro caminha com Jesus, caminha sobre as águas, vê multiplicação, faz milagre.
Ele corta a orelha do soldado, Jesus restaura e está tudo certo. De repente Jesus morre. Pedro tira a sua roupa e volta à velha vida pescar. Pedro estava nu, tinha negado Jesus 3 vezes, estava nu na praia, perdido, sozinho, longe de Deus, sem propósito nenhum. De repente Jesus chega na praia, prepara um peixe, prepara um pão e chama ele. Mas Jesus, eu te neguei 3 vezes, mas o teu ministério, ele ainda não pode acabar. Sabe, quem sabe você negou Jesus muitas vezes. Quem sabe você andou nu por aí, perdido, sem propósito nenhum. Mas Deus nessa noite está dizendo para você: ei, eu quero resgatar aquele cantor, eu quero resgatar aquele músico, eu quero resgatar aquele servo, eu quero resgatar aquele ministro, eu quero resgatar o teu ministério, aquilo que somente você pode fazer. Diz a Bíblia que Ele não para e Ele não desiste, e Ele quer você ativo, por isso que Ele te chama para você. Sabe qual é o lema da nossa igreja? Amar, servir, liderar. É o resgate para você amar, é o resgate para você servir, é o resgate para você liderar. A pergunta que não quer calar é essa: o que é que você está fazendo aqui? Pastor, eu só estou olhando. Pastor, eu só estou escrevendo tudo aquilo que o senhor fala, eu não paro de escrever, está cheio de anotações. O que é que você está fazendo aqui? Pastor, eu só estou vendo. Pastor, eu só estou visitando. Pastor, eu só estou assistindo às reuniões. Quem sabe você diz: eu só venho aqui para cantar e adorar ao Senhor na hora do louvor. Quem sabe eu só venho aqui para orar. Quem sabe eu só venho aqui para estar aqui. Quem sabe agora é hora de você fazer algo diferente. Deus reativar o teu ministério, o chamado de Deus para a tua vida. Sabe? Escute essa frase, porque ela marcou a minha vida. Deus quer fazer algo na tua vida, em especial, mas depois Ele quer fazer algo através da tua vida, porque se só for algo na tua vida não vale, não funciona. Se for para fazer algo na tua vida somente, já está feito. Jesus já pagou um alto preço na cruz do Calvário, já perdoou todos os teus pecados. Se é para algo individual, o algo individual já está feito. Só que quando eu entendi que Ele não quer simplesmente fazer algo na minha vida, mas Ele quer fazer algo através de mim, o que é que você está fazendo aqui? Qual é o ministério que Deus te deu? Qual é o chamado que Ele te deu? Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: Deus quer fazer algo na tua vida, mas Ele precisa fazer algo através de você. Ei, Elias tinha uma boa resposta: Senhor, eu tenho sido zeloso com o Senhor. E isso era verdade. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Isso era uma verdade. Eles derrubaram e destruíram os teus altares. Isso era uma verdade. E eles mataram os profetas à espada. Isso era verdade. Só fiquei eu sozinho. Isso era uma mentira. Deus havia conservado mais 7.000 homens iguais a ele. Deixa eu falar algo para você. Deus te ama tanto, 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 que Ele vai falar o teu coração, indiferente se tem outras pessoas.
Os 7.000 são os 7.000, mas Elias era Elias. As outras pessoas são outras pessoas. Você é você, você é importante para Deus. Você é o único. O que Deus estava dizendo, Elias, não é só você a bolacha recheada do pacote, tem outros 7.000, só que você está precisando de mim agora, e eu quero resgatar o teu ministério, porque o ministério dos outros 7.000 está tudo bem, o problema está em você. Deixa eu falar algo para você, não importa se os outros já estão fazendo, tem algo que só você pode fazer. Deus só tem a oportunidade de falar o teu coração e dizer: olha, não importa se já tem quem canta, não importa se já tem quem toca, não importa se já tem alguns servindo, não importa se já tem tantos na mídia, não interessa se tem já alguns nos kids, o que interessa é você, o que é que você está fazendo aqui. Era isso que Deus estava falando para ele. Os outros 7.000 não importa, Elias, o que importa é o que você está fazendo aqui. E por último ele diz: estão tentando tirar a minha vida, e isso era uma mentira. Escute, quando Elias clama aos céus e desce fogo, ele vence os 450 profetas de Baal. Diz a Bíblia, escute bem o que eu vou te falar, diz a Bíblia, que todo o povo se arrependeu e se converteu ao Senhor. Todo mundo estava ao lado de Elias e ele não sabia. Deixa eu falar algo para você, essa igreja está do teu lado para ver você servir aonde você quer servir, para ver você cumprir o teu chamado. Nós estamos aqui para te ajudar a você ser o melhor, fazer o melhor, ser o mais ativo do propósito de Deus na tua vida aqui nessa terra. Não olhe para alguém que vai te julgar. Ei, o que Deus estava lembrando Elias é dizer: Elias, todo o povo se converteu, só tem Jezabel, até o rei está do nosso lado, só Jezabel está sozinha, você está perdendo o teu chamado por nada, está todo mundo do teu lado. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Ei, 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. 1 Reis 19, 15. O Senhor disse a Elias: volte pelo caminho por onde você veio. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: é hora de você voltar ao teu ministério, é hora de você voltar ao teu chamado. Volte para o caminho do qual você veio. Sabe o que acontece? Elias volta, milagres e milagres continuam acontecendo. Ele encontra Eliseu, unge Eliseu, e você verá que toda a vida de Elias foi gloriosa. A vida de Elias foi tão impactante, presta atenção, de um homem depressivo, que tinha fugido da presença de Deus, abandonado o ministério, um homem que tentou se esconder de Deus de todas as maneiras. Quando ele entende que Deus o ama, que Deus o chamou, que Deus o capacitou, que Deus não esqueceu dele, que de entre 7.000 ele era importante para Deus e que você é importante para ele, ele foi descobrir que Deus amava ele como nunca antes ele havia entendido. Deus amou tanto Elias que o levou para si. Deus quer que você cumpra o teu chamado. Volte pelo caminho. Volte à tua essência. Volte àquilo que você deveria de estar fazendo. Volte ao teu chamado. Volte ao teu propósito. Volta, volta. Resgate do teu ministério. Se Elias não voltasse, não haveria Eliseu. Se Elias não voltasse, Deus não teria levado ele para si. Quando você volta, algo especial acontece. Ele voltou para ver o poder de Deus continuar agindo através da vida dele.